Agora nós vamos entrar no capítulo 2. Deus proíbe os israelitas de destruir os descendentes de Esaú, o monte de Seir e o monte de Edom. O capítulo 2 já começa com mentira. Porque se eles já batalharam, né, com os descendentes de Esaú, que foram os amalequitas, né, eles não venceram os amalequitas, porque a batalha com os amalequitas vai acontecer muitas vezes. Você vai ver que Deus ele vai pedir para destruir os amalequitas muitas vezes, e ninguém conseguiu completar essa missão. Nem Davi conseguiu, nem Saul conseguiu. Nós vamos chegar lá. Mas Deus está dizendo, né, que odeia os amalequitas, e não só os amalequitas. Deus odeia os cananeus. Segundo a narrativa bíblica, a narrativa aqui, né, colocada como a narrativa de Moisés. Então Deus quer destruir esse povo a qualquer preço. Ele não deixou atacar os moabitas, os descendentes de Ló. Verdade, gente. Lembra da Estela moabita que nós vimos na live passada? Que eles colocaram lá, o rei moabita colocou na narrativa que eles por 40 anos tiveram que pagar impostos para os israelitas e que até então eles não conseguiam se libertar daquilo, mas o Deus dele, o Quemos, o Deus dele, todo-poderoso, conseguiu vencer Javé. E eles até trouxeram alguns espólios de guerra do templo dos israelitas. Então eles batalharam, sim, contra os descendentes de Ló. Eles fizeram os descendentes de Ló escravos. E essa Estela moabita, lembrem, é de 1200 antes de Cristo. Bem o momento que diz que esse povo israelita estava ali ocupando o espaço dos cananeus. Então tem algumas referências extrabíblicas que provam algumas questões da Bíblia. Mas nem tudo, gente. Nem tudo. Sabe? E lembram que essa escrita era uma escrita dos cananeus? Aquela escrita típica dos cananeus? As 22 consoantes? Que deu a origem ao hebraico. Essa escrita cananeia também é chamada de proto-hebraico, ou paleo-hebraico. É aquela escrita como se fosse, gente, a nossa... Vamos só para comparar. A nossa escrita de letra de mão, né, a escrita cursiva, e a letra de forma. Depois do cativeiro da Babilônia, os hebreus, então, vieram com uma escrita mais quadradinha, de um hebraico mais quadradinho, como se fosse uma letra de forma, e eles saem, então, daquela estrutura dos cananeus, ou os fenícios, né? Então, essa escrita mais antiga é chamada de proto-hebraico, né? Ou o hebraico antigo. Jorge, boa noite, Jorge. Jorge, para você aí na França, madrugada. Cássio, dá uma recapitulada de quem são os cananeus. Sim. Gente, eu vou trazer na próxima live um mapa de Ugarit, toda essa região, né, que é chamado da região do Levante. Lá nós vamos encontrar esses povos, né, que são os cananeus. Eles eram grandes navegadores. Eles atravessaram realmente o oceano, chegaram aqui no Brasil, África, Europa, eles eram grandes comerciantes. E por eles serem comerciantes, estarem sempre em contato com muitos povos, eles se preocuparam muito com a comunicação. Então eles pegaram aqueles mais de 200 caracteres, né, dos sumérios, e eles sintetizaram para 22 consoantes, que era, vamos dizer assim, o alfabeto cananeu. E esse alfabeto cananeu, ele serviu como base para o grego, para o hebraico, serviu de base para o alfabeto latino, que nós usamos. Faltavam as consoantes, né? E que depois as consoantes foram encaixadas. Então, olha só a contribuição dos cananeus. Eles tinham uma cidade chamada Biblos, que era uma biblioteca, a biblioteca dos cananeus. E era um povo muito estruturado, muito inteligente, muito capaz. Mas esse povo, eles foram sempre discriminados. Por quê? Porque eles eram descendentes
De quem? De Canaã. Canaã, que era filho de Cã. Lembra lá de Gênesis? Noé, sem Cã, Jafé. Cã, ele vê o pai embriagado e nu, ri. Então, Noé amaldiçoa Canaã, que era um dos filhos de Cã. É engraçado também esse texto, a gente discutiu lá em Gênesis, né? Por que ele não amaldiçoou Cã? Ele vai lá e amaldiçoa Canaã. Então, os cananeus sempre foram vistos como pecadores. E segundo também a história, o Cã, ele deu origem aos egípcios, aos africanos, ao povo de pele escura, aos negros. Né? Então, olha só, eu até coloquei na live, né, de Gênesis, a maldição de Cã, o quadro, né? Aliás, a redenção de Cã, o quadro é a redenção de Cã. Então, voltem lá, dá uma olhadinha na live de Gênesis. Então, só para ter uma ideia de quem são os cananeus, segundo a sua genealogia, eles são descendentes de Canaã, o neto amaldiçoado por Noé. Certo? Então, essa narrativa, eles querem explicar o quê? O porquê que os cananeus não mereciam aquela terra. Então, é uma narrativa tardia. Claro que depois de todos os acontecimentos e batalhas e posse da terra, eles tentam ali justificar. Lembra que eu falei, vocês vão entender as batalhas que vão acontecer no futuro mediante a esse acontecimento de Gênesis. O Ló, as filhas deles não embriagam eles e tem os filhos com eles. Então é como se fossem os filhos do pecado. O que acontece? As 12 tribos de Israel vão batalhar com os descendentes de Ló e vão matá-los, e vão subjugá-los. Certo? O Esaú, ele toma a primogenitude ali, né? Ele vende, né, a primogenitude dele para um prato de lentilha, briga com o irmão, o Jacó engana o irmão, mas Esaú perdoa Jacó, abraça Jacó, não tem problema nenhum. Mas ele não é o filho escolhido. Ele não é o da bênção. Então, o Esaú não é da bênção. Quem é da bênção é o Jacó. Então, os descendentes de Jacó vão acabar com os descendentes de Esaú. Esaú, ele se casa com uma cananeia, ele tem seus filhos ali. Então, Esaú, ele é pai de algumas nações cananitas, vamos dizer assim. Então, todas as batalhas dos descendentes de Jacó, os israelitas, porque Jacó ele vira Israel, né, depois que ele briga com o anjo, eles vão destruir os descendentes de Esaú. Perceba que é uma construção tardia, explicando, né, o motivo do porquê que eles mataram. Deus não gosta deles. Então a gente está fazendo uma coisa boa. E a gente acostuma a romantizar esses acontecimentos. A gente olha de uma forma romântica. E não é nada romântico, não. É preocupante. O negócio é feio. Então Deus prometeu que iria matar todos e só Josué e Caleb entrariam. Os amonitas chamavam os gigantes de Zanzumins. Então, se vocês escutarem também esse nome, né, de Zanzumins, eram os amonitas que chamavam assim os gigantes. Então, Refaíns, Zanzumins, Anaquins, Refaíns ou Rafaíns, tudo gigante. Tudo gigante. Sion, o rei de Esbrom. Esse Sion, esse rei Sion, rei de Esbom, ele foi convidado, né, por Moisés a deixar eles passarem pela cidade deles. Só que no combinado de Moisés com Deus, com Yahvé, Deus fala, não, eu vou lá e eu vou endurecer o coração desse rei. Só para ele dizer não. E vocês terem um motivo de matar a todos. E Deus, ele fala assim, Moisés, mate a todos, inclusive as mulheres e as crianças. Então nós vamos entrar aqui no capítulo 2, capítulo 3, nessa matança gigantesca que é assustadora.
Deus constantemente mandando matar mulheres e crianças. Mate tudo. E às vezes eles falam, ó, vocês podem pegar os gados, pode pegar as frutas que estão lá, mas tem vezes que ele manda matar e queimar tudo, gado, fruta, não ficar com nada. Ele manda destruir tudo. Né? Tanto é que aqui, ó, no capítulo 2, no versículo 34, só para vocês irem lá, né? Para aqueles que têm preguiça de olhar o capítulo 2 todo, olha eu provocando vocês, né? Pode ir lá, capítulo 2, versículo 34, Deus mandando matar as mulheres e as crianças. É para matar todos. E eles vão avançando. Então eles estão aqui nessa narrativa já avançando rumo à Terra Prometida. Eles já tinham ficado os 40 anos lá no deserto, e então Deus falou, já tá bom o tempo que vocês ficaram aqui. Podem ir avançando e vão conquistando, e eu vou entregando esses povos nas suas mãos.